Hora de conversar com Juliana Rosa. Chegou o dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir a nova taxa básica de juros. Nova taxa básica ou nova velha taxa básica? Juliana Rosa, bom dia. Nova velha, né? Acho que ninguém espera que vá cair o juro nessa reunião de hoje, né, Gali? Bom dia. Olha, porque de vez em quando, do lugar que a gente menos espera, aí que não vem nada mesmo. Não sai nada mesmo. Tem uma frase famosa, né, que fala isso, né? Pois é, claro que não é impossível, né? Primeiro, bom dia para todos. Claro que não é impossível, mas você sabe que saiu agora até uma pesquisa atualizada aqui com o mercado financeiro da corretora BCG Liquidez, que fala que 90% do mercado financeiro acredita que não vai subir, não vai cair, vai ser mantida a Selic em 13,75% ao ano, mas a grande maioria e esmagadora acredita que o Banco Central vai finalmente abrir as portas para cortar os juros a partir agora do segundo semestre, em agosto. E aqui o pessoal está também colocando na pesquisa uma coisa interessante, porque na última reunião do Banco Central, ele ainda foi meio duro, assim, ele tirou aquela frase que podia até aumentar os juros se a inflação não caísse dentro do esperado, né? Ele tinha feito um alerta ainda mais conservador ainda, e na última reunião eles divulgaram um comunicado tentando dar uma amenizada nessa, entre aspas, ameaça de ter que subir os juros ao invés de cair, né, dizendo que a chance era de subir, não de cair, e aí foi muito criticado. E aí no último texto eles escreveram que ainda que seja um cenário menos provável, o Copom enfatiza que não vai hesitar em retomar ajuste, ou seja, ele tentou botar uma frase ali tentando amenizar, dizendo que não é o cenário mais provável, mas ele manteve a frase de que não hesitará em subir juros, caso seja necessário. Então, a grande crítica ali, o próprio mercado financeiro está muito dividido, é que talvez ele esteja exagerando na dose de conservadorismo, talvez esteja sendo duro demais, até, enfim, não talvez derrubando juros até então, mas acompanhado da decisão sai esse comunicado com essa ameaça de que pode até subir juros. Então, você tem um Banco Central que tem sido duro, não só na decisão, mas também nos comunicados. Então, vai ser importante hoje, mesmo com a taxa Selic sendo mantida em 13,75%, que a gente vê aqui pela pesquisa de agora de manhã, que é a aposta majoritária, o mais importante vai ser o comunicado. A grande expectativa, inclusive, do próprio governo é que o Copom anuncie que vai manter a Selic, mas que já vê espaço para começar a queda de juros em breve. Então, é uma sinalização importante. O Banco Central, ele sabe o peso que tem a comunicação. Então, o que está escrito aí naquele texto diz muita coisa. Mesmo que seja só uma frase, é a frase que vai mexer hoje com as expectativas para juros em queda. Agora, se não houver essa mensagem de que os juros vão cair em breve, aí, politicamente, inclusive, o negócio vai azedar de novo, certamente. Até o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem conseguido acalmar, né, ali as críticas do presidente Lula e fazer ali uma boa ponte para se encontrar um equilíbrio, até ele vai ficar numa situação difícil de digamos assim, defender a postura do Banco Central se ele continuar pisando ali no acelerador nessa mensagem. Então, a expectativa é que o Banco Central diga que vai começar a ter queda de juros, porque quando a gente olha aqui os indicadores, todos eles apontam para a abertura desse espaço de redução de taxa de juros. É um juro muito alto, quase 14%, nenhum país grande, enfim, ou semelhante, até emergente, tem uma taxa
tão grande quanto a nossa. O dólar está caindo, né? Está aí abaixo dos R$ 4,80. Aliás, para quem está acompanhando o dólar, as previsões, inclusive dessa pesquisa que saiu agora de manhã, mostra que o dólar deve continuar caindo, deve chegar aí na casa dos estou vendo aqui a média, R$ 4,50 mais ou menos. Então a gente tem aqui uma expectativa do dólar ajudando na queda da inflação. Os dados de inflação no Brasil já vêm mostrando que a dificuldade de consumo das famílias brasileiras, algo bem relacionado à demanda, à capacidade de consumo, já mostra mais claramente que a inflação cede porque os brasileiros estão com dificuldade de comprar, e aí se junta a os números de endividamento, cada vez mais pessoas endividadas e mais pessoas inadimplentes. Quando a gente olha o dado de empresas, também, embora o Banco Central venha minimizando um problema de risco bancário, como teve nos Estados Unidos, com a quebra daqueles bancos pequenos, aqui o Banco Central diz que não tem risco do sistema financeiro, mas a questão está do outro lado do balcão. As empresas estão cada vez com mais dificuldade também de honrar suas dívidas e aumenta aqui fortemente o dado de recuperação judicial de empresas esse ano. Ou seja, por onde a gente olha, mesmo olhando aqui o dado do PIB, que algumas pessoas argumentam que a inflação está mais, que a economia está mais forte e que isso poderia servir de argumento para poder trazer essa visão de maior risco de baixar a inflação e tal, porque a economia não está tão fraca assim e tal. Quando você vai olhar o dado do PIB, 90% do PIB do primeiro trimestre é agropecuária. Então, se você tira a agropecuária, claro que a agropecuária é importantíssimo para a inflação, inclusive, para a maior oferta de alimentos, ajuda outros setores, mas quando você vai olhar especificamente o dado de consumo das famílias, que tem um peso de 60% no PIB, você vê que cresceu quase nada. Então, olha, da última reunião, Megali, Sheila, Carla, para cá, vai ser difícil justificar que o tom precisa ser mantido de forma tão conservadora, porque a gente tem uma coleção de indicadores que da última reunião para a reunião de hoje teve uma melhora consistente. Muito bem. Juliana Rosa, então, provavelmente sem novidades, volta a conversar conosco daqui a pouquinho, no meio do dia. E amanhã, neste mesmo horário, quando já teremos o comunicado do Banco Central, né, Ju? Sai mais ou menos às 9 horas da manhã do dia seguinte, não é isso? Não, o comunicado é do mesmo dia. O comunicado está no mesmo dia. A gente vai saber já amanhã à noite. Os comunicados ultimamente têm sido mais apimentados. Amanhã, 6 e pouco. Hoje é terça ainda. Hoje é terça. Hoje é quarta. Hoje é quarta, então hoje às 6 e pouco. Hoje tem hoje sai o comunicado, amanhã sai a ata. Tá tudo certo. Vocês o comunicado hoje é a ata. Muito? Não, vocês ata estão viajando muito? Oh, meu Deus do céu. Ata semana que vem. Ata semana que vem. Mas os comunicados sai um comunicado, porque o comunicado está super completo e muita gente até chama de ata mesmo, viu, Megali? Ultimamente o comunicado tem vindo mais turbinado mesmo. Mais longo, né? Mas tá tranquilo, mas é que eu acho que vocês estão viajando muito, aí vocês já perderam a noção, assim, que um dia vale por 2. O nosso fuso Vocês ficam pra lá e pra cá, Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã. Um beijo, Ju. Um beijão.